Eu sou o professor Álvaro, professor de Biologia de vocês, e estou aqui então hoje para começar uma nova parte, uma nova saga na área da Biologia, que é a tão querida Ecologia. Então vamos falar sobre a Ecologia nessa nossa videoaula. Tá? Pessoal, a Ecologia, eu coloquei aí o textinho dela como introdução, porque a Ecologia requer alguns conceitos importantes para a gente trabalhar ela corretamente. Primeira coisa, na ecologia tu vai estudar as interações dos seres vivos, tá? Esses seres vivos eles interagem entre si, Então todos aqueles grupos de seres vivos interagem entre si e eles podem interagir também com o ambiente. Então a gente vai ver que essa ecologia ela é uma coisa importante, ela é uma parte importante da biologia para a gente entender os seres vivos, entender toda a fisiologia que esses seres vivos têm. Beleza. Algumas coisas importantes para tu saber de ecologia. Primeiro, o que é uma espécie? Pessoal, a espécie... Aí agora eu vou querer retomar contigo lá da citologia, que foi por onde eu comecei a biologia nesse nosso querido canal, que é o seguinte: citologia é uma célula, Tá, estudo da célula. Todos têm um organismo e esse organismo ele pode ser feito de várias células. Então o conjunto de células vai ser um tecido. Então vai formar um tecido, aí a gente vai ter a histologia e tal toda. Esse conjunto de tecidos vai formar um órgão. Então um órgão vai ter uma função determinada no corpo, lá o estômago tem uma função, os testículos têm função, é um órgão, a pele é um órgão, tem função, que é um conjunto de tecidos, beleza. Esses conjuntos de órgãos com a mesma função, a gente forma um sistema. Então nós temos o sistema digestório, ele tem lá a boca, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, tudo isso faz parte de um sistema digestório. Então o sistema é o conjunto de órgãos com a mesma função que vão ter participação no teu organismo para determinada função. Além disso, o conjunto de sistemas forma um organismo. E aí o organismo é ele lá, com todos os seus conjuntos de sistemas, com todo o seu funcionamento, seu metabolismo, tudo bonitinho. Espécie são organismos que apresentam características semelhantes. Então, todos os organismos que têm características iguais de fisiologia, genéticas, todas essas características, com indivíduos que conseguem cruzar e gerar prole fértil, a gente diz que pertence à mesma espécie. Então, na ecologia, espécie é conjunto de indivíduos que têm as mesmas características. Tranquilo? Beleza. E aí, quando a gente tem um conjunto de espécies, nós chamamos de uma população. Uma coisa importante sobre a população, pessoal, é que é o seguinte: a população ela vai ser um conjunto de indivíduos da mesma espécie em um determinado local. Então a população tu tem um local determinado e aí tu chama aqueles animais, aqueles indivíduos que são da mesma espécie, daquele local ele te chama de uma população, tá? Querendo ou não, a gente faz isso com a gente, Tem a população de São Paulo, tem a população de Porto Alegre, tem a população do Rio de Janeiro, população de Minas Gerais, população de Salvador, um abraço pro pessoal de Salvador, sabe? Prainha, Verão. Então, população, conjunto de indivíduos daquele local, que são da mesma espécie humana, tá? Para esse exemplo, a gente tem populações, por exemplo, de formigas, população de mosquito, população de um monte de outros animais, tá? Beleza. O conjunto de populações de um determinado local a gente chama de comunidade. Então, quando eu tenho várias populações em um determinado local, a gente começa a chamar isso de uma comunidade. Então, por exemplo, assim, se eu for te falar sobre uma floresta. Uma floresta tem uma comunidade. E isso eu pedi para te me dizer a quantidade de populações, as populações que podem existir ali. Tu pode, vai ter uns roedores, vai ter uns esquilos, vai ter uma árvore. A árvore é ser vivo, Então faz parte aqui, da ecologia. Então vai ter as árvores lá, vai ter os arbustos, vai ter insetos, vai ter sapos, vai ter cobra, vai ter um monte de coisa ali dentro. Então, aquela comunidade ali a gente chama então de aquele conjunto de populações a gente chama de comunidade, que pode ser chamada aí, o biólogo adora botar nome para que já tem: biocenose.
Biocenose é sinônimo, tá, de comunidade, tá? Os dois significam a mesma coisa. Muito bem. Essa comunidade toda, tá, ela vai estar inserida em um ecossistema. E aí aqui a gente começa a falar da ecologia mesmo, tá? No fim das contas, a ecologia estuda ecossistemas, alterações de ecossistemas, modificações de seres vivos daquele ecossistema. Então tudo isso é a importância da ecologia para te manter, para te entender um ecossistema. Esse ecossistema, ele é o quê? Ele é a biocenose, ou seja, a comunidade. Também pode ser chamado de fatores bióticos, mais fatores abióticos. O que são esses fatores abióticos, pessoal? Relevo, umidade, intensidade solar, vento, solo, tudo isso faz parte dos fatores abióticos. É tudo que não é vida, tá? É tudo que vai influenciar na vida de outros seres vivos, mas que não é vida, tá? Então a gente chama isso daí de um ecossistema. Tranquilo? Ecossistema, eu tenho os dois trabalhando junto. Então, para te entender o que é um ecossistema, por exemplo, tem um ecossistema que alguns têm em casa, que é um aquário. Um aquário, querendo ou não, ele é um ecossistema. Óbvio que ele é um ecossistema artificial, que tu tem que ir lá mexer nele, que tu fica movimentando ele, tem que botar alimento ali, tu tem que limpar. Mas tu tem que colocar o que lá? Tu tem que colocar luz, tu tem que oxigenar a tua água, tu tem que botar os teus peixinhos, que são a biocenose, tu pode botar umas plantinhas ali dentro, né? O meu aquário, eu tinha um navio de Lego afundado lá no fundo, né? Lá no fundinho do aquário, tinha um navio que eu fiz de Lego, né? Para os meus peixes achar que eles estavam no fundo do mar mesmo, né? Para eles ficarem bem enturmados ali. Então a gente chama isso de um ecossistema. Por último, né? Para a gente fechar com essas coisas de conjuntos, nós temos a biosfera. A biosfera é o quê? Conjunto de ecossistemas. Qual é que é a única biosfera que nós conhecemos? A biosfera terrestre. Né? A Terra é a única biosfera que a gente conhece por enquanto, né? Talvez um dia a gente descubra que existe vida em Marte, Plutão. Lá ia ser legal se tivesse vida em Plutão, né? Mas enfim, nós temos todos esses conceitos importantes de ecologia que tu precisa saber, tá? Não esquecendo, viu? Ecossistema, então, conjunto de fatores bióticos e fatores abióticos, tá? Tranquilo. Outros conceitos importantes que tu precisa saber, tá? Tá associado com o ecossistema, que é o que é um ecótono. Pode aparecer como ecótonê, é a mesma coisa, tá? O ecótono ou ecotonê, ele é o encontro de dois ecossistemas. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho um ecossistema A e aí eu tenho aqui um ecossistema B, tá? Ah, que desenho é esse que fez? É simplesmente gráficos, tá? Não, posso ter que o A é um baita de um campo e dentro daquele campo pode ter um laguinho que é o B, tá? Só que eu vou ter regiões desse campo, regiões desse lago que vão pertencer aos dois ambientes, aos dois ecossistemas, tá? E aí o que a gente chama isso aqui? A gente chama essa região que pertence aos dois ambientes de ecótono ou ecótono. E essa região, que no caso são as margens, tá? Elas vão ter seres vivos que vão estar vivendo nessas margens. Tem um inseto que ele pode estar se alimentando de plantas que estão ali no campo, mas ele pode servir de alimento para quem está dentro da água. Ele é um ecótono, né? Ele está participando dos dois ecossistemas, ele influencia nos dois ecossistemas. Então a gente chama isso de ecótono. Tá? É o limiar, é o que está entre os dois ecossistemas. No ecossistema A e ecossistema B. Por exemplo, aqui, nesse meu exemplo que eu usei, a margem do rio, a margem do laguinho, vai fazer parte do ecótono. Tá? Ele vai fazer parte dos dois ecossistemas. Mais conceitos importantes. Tá? Habitat. O que é um habitat? Pessoal, habitat, ele é o local do ser vivo. Tá? É onde ele habita. E o habitat, querendo ou não, quando tu pensa num ser vivo, tu associa ele ao habitat. Por exemplo, se eu te perguntar de um macaco, imagine um macaco. Aí tu vai imaginar um macaco nadando. Não, né? Vai imaginar ele correndo atrás de uma zebra? Não. Tu vai imaginar ele em cima
né, de um galho na árvore, correndo, comendo banana, tirando piolho do outro macaquinho que está ali do lado dele, né? Então, tu tem aquelas imagens que está associado com o habitat dele, em cima de uma árvore, em cima de um galho de uma árvore, uma copa de uma árvore, né? Se eu pedir para te pensar em outro ser vivo, tu pensou, por exemplo, no leão, igual tu não vai pensar nele nadando e nem voando, caçando periquito, sei lá eu. Não, tu vai pensar ele correndo na savana, né, atrás de uma zebra, por exemplo, né? Então, o habitat que tu pensou nele aí correndo na savana, tá lá, a savana é o habitat dele. Então tu associa isso, tá? Tu associa o habitat com a espécie, tá? Que era o que a gente estava falando aqui. Então o habitat é o local onde esse ser vivo habita. E esse habitat, ele faz parte de um nicho ecológico. O que é o nicho ecológico? O nicho ecológico, pessoal, eu não gosto desse negócio de nicho ecológico é a profissão de ser bate ponto agora. Você viu, chega na floresta, bate ponto. Não, né? Nicho ecológico, pessoal, é a função dele. Palavra boa para nicho ecológico é a função. E aí, essa função, o que é? É tudo que ele vai alterar o ambiente. Então, no que ele influenciar no ecossistema, é o nicho ecológico dele. Quantos filhotes ele bota por vez? Do que ele se alimenta, quem se alimenta dele, aonde ele vive, o habitat dele faz parte do nicho ecológico. Então, são um conjunto de características desse indivíduo que vão designar a função dele, tá? Que está relacionado com aquela coisa que eu estava te falando. Se tu pensar numa espécie, tu pensa no nicho ecológico dele, porque tu está pensando no habitat e, consequentemente, tu vai pensando em outras coisas que são relacionadas com o nicho ecológico. Então, tem uma figurinha que é importante de saber, que é o seguinte, ó. Nós temos, por exemplo, aqui, ó. Deixa eu fazer de novo que ficou muito grande. Nós temos, por exemplo, ó, o habitat. E esse habitat ele está inserido dentro de um nicho ecológico. Então, o nicho ecológico de todo ser vivo engloba o habitat onde ele vive, tá? E dentro desse nicho ecológico desse indivíduo, nós temos o ecossistema. Ou seja, o ecossistema é o quê? É a interação dos nichos ecológicos das espécies ou do conjunto de espécies que estão naquele ecossistema, naquele local. Tá? Então olha aqui, ó, o ecossistema é um conjunto de nichos ecológicos e aí o nicho ecológico tem um habitat ali dentro. Tá? Então tudo isso está relacionado, viu, pessoal? Então esses conceitos de ecologia aqui, ó, tu precisa ter aí bem conhecidos, bem firmados na tua cabeça, para a gente começar os estudos de ecologia, começar a falar de outros seres vivos. Tranquilo? Muito! Não sei porque eu falei muito, mas foi uma alegria imensa, uma satisfação medonha, uma hemorragia de prazer, e até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau!